Shalom, graça e paz, Igreja do Avivamento. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. Hoje nós temos um papo aberto, um convidado especial. É uma honra estar dividindo, né? Multiplicando, na verdade, essa live com esse líder em potencial e de excelência que o Senhor tem nos dado aí nesse tempo. Vou esperar mais alguém, o pessoal entrar. Graça e paz, Marcondes. Marcondes é a nossa primícia, né? Primeiro entrar em todas as lives. Graça e paz, Michele. Como é que você tá? Shalom. Vou falando aqui que hoje a gente vai ter um convidado muito bacana. Marcondes está dizendo ali que tá tudo bem, graças a Deus. Deus tem cuidado de nós, meu irmão. O tema hoje é muito bacana e sugestivo. Shalom, Michele. Cadê Lennon? Michele tá dizendo aí pra gente, Marcondes, que ela tá com dores ainda. Seu corpo é restaurado e curado. Recebe a cura aí, minha irmã. Aleluia. Cadê o nosso convidado que não manda aí o nossa... que não entrou ainda? Ele tá tão longe. Graça e paz, Lennon. Graça e paz, Marlon. Aí só foi falar em Lennon e ele já chegou. Aleluia. Deixa eu achar o nosso convidado ilustre aqui para o nosso papo aberto, Marlon. Segunda-feira passada nós estávamos falando sobre libertação. Foi isso? Deus abençoe, querido, ricamente, prospere sua geração e sua descendência. Isso, João Marlessa entrou. Nosso convidado ilustre vai entrar aí junto comigo. Alguém que eu amo muito. Quem será? Tchan, 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 tchan. Graça e paz, meus irmãos. Deixa eu Aleluia. abaixar aqui o som um pouquinho. Ele tá animado, gente, hoje. Não sei porquê. É bom estar com vocês. Eu fui desafiado aqui pela minha esposa a estar falando sobre um tema com vocês. E eu não nego fogo, irmãos. Desafio eu não corro, não. Ainda mais quando é da palavra. Marlon assim corre, né? Marlon corre um pouco. Marcondes que entrou ali, às vezes dá uma fodida. De vez em quando. Leno, então, tá longe. Leno tá longe. Mas eu tô dentro. E vamos falar de um tema muito bacana, muito interessante. Marcondes vai se sentir desafiado e vai querer até entrar, porque fala sobre ensino, né? E aí, quando se fala em ensino, Marcondes se sente afrontado, porque fica instigado a falar e é bom, isso é bom, porque significa que a palavra de Deus nos atrai, né? E atrai alguns de nós. Então, ajeitar aqui meus suportes chiques, o aparato não quer aparatar. Mas quando o Viviane vai dando aí segmento, você quer que bota aquele louvor, Viviane? Vê se é esse aqui. Queria. Não sei quem acompanhou ontem, né?
o nosso culto online, em que Deus trouxe a liberação das suas promessas, da sua fala, por 12 dias. Não sei se vocês acompanharam ontem com o Jomar, né, lançando esse ato profético dos 12 dias, em que a gente vai viver 12 dias de grandes milagres. E quando a gente fala em milagre, as pessoas acham que é uma manifestação estrondosa de um Deus Todo-Poderoso. Milagre é isso? É. Mas tem muito mais coisas dentro de uma questão de milagre que nós deixamos passar desapercebido durante as nossas vidas e que não atribuímos devido valor ao nosso Deus por esses milagres. Por quê? Porque ainda vivemos numa geração que acredita que milagre simplesmente é viver aquilo que é impossível. E a gente esquece de ver o milagre no nosso respirar, ver o milagre nas atitudes da natureza, quando elas adoram a Yahvé. São milagres possíveis e milagres que a gente consegue constituir todos os dias e que a gente não tem valorizado como ser humano. Uma coisa que a gente tem aprendido nessa quarentena, né, dentro desse campo que a gente está vivendo, que é o milagre da família, né? E não é um milagre impossível de se viver, né? É um milagre que Deus nos proporcionou desde a criação do mundo, quando Ele cria Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? E forma ali o caráter familiar, e ele se aconchega e ele tem uma comunhão com esse Adão todos os dias no mesmo horário para formar, né, um campo de intimidade, um campo de milagre. Então, o fato de estarmos aqui hoje, de estarmos vivos, de olharmos para a nossa estrutura familiar, é um milagre de Deus, sim. É viver Cristo na terra, sim. Então, a gente tem que sair dessa mesmice de querer viver somente aquelas coisas, né? As loucuras dentro desse evangelho e esquecendo das coisas simples que estão em nós, que o próprio Deus tem nos habituado a viver nesse tempo. O primeiro milagre que ele fez das nossas vidas foi a vida, o fôlego de vida, e depois a nossa construção como membro de uma família. Seja você ele a cabeça de uma família, né, como pais e mães são, ou seja você como filho de pais que constituem uma família. E então, assim, são 12 dias vivendo esse milagre. E enquanto o Jomar estava ali ministrando, né, a gente estava em lugares totalmente diferentes, o Senhor colocava no nosso coração aqui, né, no meu coração aqui, algo muito forte, né, o colecionador de milagres. Né? Quem aí tem colecionado milagres nesse tempo? Né? Quem aí tem colecionado esse sobrenatural de Deus nesse tempo? Então, são 12 dias proféticos. Então, está vindo por aí 12 dias de grandes maravilhas. Só que quando a gente fala isso, jejum, né? só que quando a gente fala isso, né, Gilmar, as pessoas acham que somente alegria, né? Somente prosperidade, somente... Não, nós vamos passar por aquilo que o Senhor deseja que passamos, porque Ele é Deus. Amém. E o desafio é esse, né? A pergunta que ele tem nos feito nessa noite é a seguinte: nós vamos falar, Marcondes, de um profeta, né? De um profeta menor do Velho Testamento. E eu, assim, confesso que já havia estudado a história desse profeta há alguns anos atrás, mas a gente vai, né, deixando algumas coisas, mas a palavra se renova, Jomar. E gostaria de chamar o Marcondes na sexta-feira no Shabat, já está trazendo um ensino sobre a estrutura desse profeta menor, que é Abacuque, Marcondes. Vamos falar sobre Abacuque, né? Um profeta dentro de uma simplicidade que ninguém denota a ele o valor que Deus atribuiu a ele naquele tempo em que ele viveu sobre a face da terra. Um profeta que a gente só, como o Jomar disse, né? O capítulo 3 é muito importante do livro de Abacuque, é onde a gente se prende, né, para falar e para justificar tantas coisas que acontecem, mas ele foi um profeta diferente, né? Leno tá botando ali, Abacuque! Acho que ele lembrou de alguma coisa, Jomar. O que você acha, hein?
Acho que Deus está trazendo recordações, não? Estava trazendo a memória, né? Quem sabe volta à essência. Quem sabe? Aleluia, graça e paz, Val. Como é que você está? Quanto São tempo? 12 dias. São 12 dias proféticos e Deus pode aí restaurar, né? Restaurar ministérios, restaurar famílias. A gente, inclusive, entrou nesse propósito de jejum nesses 12 dias. Não abrimos porque é para quem quiser, então estou nos informando agora. Vamos estar fazendo um jejum de 12 horas por dia durante esses 12 dias, porque o que Deus me orientou ontem, enquanto a ministração acontecia, é que viria uma resposta. E aí a resposta pode ser, como o Viviane falou, de vários tipos. Pode ser a resposta de uma oração, pode ser a resposta de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma conversão, enfim. Cada um tem buscado em Deus algo do Senhor. Eu oro já pelo fim da pandemia, pela cura do coronavírus, que agora parece que é uma bactéria, enfim, para que a gente possa retornar a partir de junho às atividades normais, e aí tudo isso que a gente vem falando, né, que vai ser da noite para o dia, em que vai vir a direção de Deus e dizer acabou. Então são 12 dias. O que esses 12 dias nos reserva, só o Senhor sabe, e cada um dentro da sua expectativa, né? Aí acredito que essa história que Viviane citou, né, que vai estar trazendo hoje, eu e ela, sobre Abacuque, nada mais é do que creio eu, um ponto de vista, porque cada um de nós vê os profetas de uma forma e vai ser trazido hoje a visão de um profeta totalmente diferente, que é gente como a gente e que é intitulado profeta. E quando nós falamos que nós somos o profeta desse tempo, às vezes a gente se olha no espelho e fala, mas como eu vou ser profeta? Eu tenho tantas dúvidas, eu tenho tantos questionamentos. E aí, repito até o que eu falei ontem, qual é a estratégia, né, que cada um de nós tem buscado para se aproximar de Jesus e ter essas respostas, né? Porque o Senhor, ele responde, mas para isso nós temos que buscá-lo. E a forma de buscá-lo, cada um de nós tem que desenvolver e alcançar esse Jesus e obter essa resposta. Então, eu acredito que esses 12 dias vai trazer muitas respostas para cada um de nós dentro daquilo que a gente busca. Nós já temos aí o Eu Oro por Você, em que 3 nomes estão ali mergulhados no azeite, lá na mão da Viviane, cada um de nós colocando 3 nomes para que seja orado, mas a grande questão estamos colocando no azeite, mas a missão de orar por essas pessoas é de cada um, né? Cada um que colocou o nome. Nós estaremos orando junto, claro, mas a responsabilidade de orar está em cada um, né? Então, a gente tem muito essa ideia de passar a responsabilidade de algo que nós, como filhos de Deus e como profetas nesse tempo, temos a responsabilidade de fazer, mas não fazemos. Então, que nós possamos hoje ter essa visão de como Abacuque enxergava as coisas, e a partir dessa visão nós possamos nos enxergar dentro disso. E a partir daí entender quem somos, porque por mais que a gente fale sobre identidade cristã, a grande verdade é que muitos de nós não têm. Diz que tem, diz que é crente, mas não tem uma identidade cristã. E isso é importante a gente ter. Saber quem a gente nesse reino, né, qual a nossa posição, o que temos que fazer e tomar posse disso e realizar, né, em nome de Jesus. Então sejam bem-vindos todos para a honra e glória do Senhor. Fala aí, Vitor. Falei demais, eu me empolgando aqui. Então, nós estamos vivendo em tempos de dilemas em que fomos Tá escutando no fundo aí? Tá muito alto, baixo? Para mim tá bom. E esse tempo em que estamos vivendo tem nos feito nos tornar pessoas questionadoras. E por que nós escolhemos, né, em Deus, é claro que tudo vem dele,
o tema, né, desse profeta Abacuque? Primeiro, ele era um levita, né? Era alguém que cuidava da casa do Senhor, era alguém que, se a gente for para a história, era alguém que tinha esse enlaço com Yahvé, ele vivia naquele templo, ele tinha essa consciência de quem era Yahvé, um Deus todo-poderoso, muito mais do que nós hoje, né? Algumas pessoas hoje dizem servir a um Deus todo-poderoso, mas, né, esse mais faz com que eles fiquem pelo meio do caminho. Abacuque era uma pessoa que se relacionava com Yahvé. Nós sabemos que os levitas eram aquelas pessoas que trabalhavam no templo, eram aquelas pessoas que se doavam a esse Deus Todo-Poderoso. E a história de Abacuque se passa, Jomar, dentro de um momento em que Israel, né, em que a sua geografia ela estava passando por momentos de muita dificuldade, uma crise, né, vamos dizer, não igual a nossa, mas muito próxima do que estamos vivendo, falando de crise. E Abacuque foi aquela pessoa que questionou, foi aquela pessoa que indagou. Por que Deus não age? Muitos de nós pensamos dessa forma, Jomar, hoje. Por que Deus não acaba com isso em um minuto? Por que no estalar de dedos ele não acaba? E às vezes a gente tem a sensibilidade de culpa de estar pensando dessa forma. Né? A gente tem escutado alguns líderes falando isso, né, em meio à internet, de que a gente não pode questionar isso, que a gente não pode questionar Deus, mas a gente não está tirando dele o poder, a gente está perguntando por que ele não faz, né? Por que ele está permitindo, porque ele sempre tem uma resposta, como o Jomar disse. Ele sempre traz uma resposta. Talvez nós, como humanos, né, Jomar, não queiramos ouvir essa resposta porque não é cabível o que pensamos. Porque, na verdade, o que a gente deseja quando nós estamos em momentos de crise, seja ela social, financeira, de saúde, é que Deus venha agir a nosso favor, que Deus venha sanar aquilo que a gente está vivendo. E muitas das vezes a gente vive um Deus que não faz isso. E a gente só vai entender ou compreender quando a gente passa por aquela crise e a gente vem a agradecê-lo. Nossa, Deus me permitiu viver isso para que eu chegasse em tal lugar. Mas quando nós estamos dentro do olho do furacão, né, dentro do sofrimento, a gente quer sair daquele momento e a gente questiona Deus. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não vem com o teu poder e sana tudo isso? Claro que alguns líderes vão dizer que isso, né, Marcondes, é sermos hereges. Na verdade, não, é sermos seres pensantes. E eu queria que o Jomar falasse um pouquinho sobre isso, porque essa foi a atitude de Abacuque naquele tempo. Né? Sendo um adorador de excelência, ele vai à presença de Yahvé questionar o motivo, porque ele não entendia, na verdade, porque um Deus tão poderoso, todo-poderoso, estava permitindo que o povo dele passasse pelo que estava passando. Amém. Vamos lá, 12 dias proféticos. E para mim, geralmente eu começo falando da história para depois trazer essa aplicação para os nossos dias. Né? Hoje, para falar de Abacuque, eu vou falar o contrário. Eu vou falar dos nossos dias primeiro. Né? Que, na verdade, o que nós normalmente pensamos? Eu estou num momento de dificuldade, eu sou um ímpio, e aí eu recebo uma evangelização ou uma palavra dizendo que Jesus me ama, que Jesus é comigo e que ele, muitas vezes até evangelizamos errado. Porque, na verdade, muitos evangelistas são políticos, né, que falam muitas promessas que Deus não fez. Né? Falam, não, porque Deus vai tirar você dessa situação, porque Deus vai fazer um milagre, vai te curar, e botamos uma relação de coisas que Deus vai fazer se nós somos evangelistas e não profetas, né? Porque boca de Deus são os profetas. E, na qualidade de evangelista, eu tenho que me comportar como evangelista. E como eu faço isso? Dizendo que Deus pode fazer eu me encontrar dentro do meu problema, né? Dentro da minha situação. E muitos de nós vivemos essa fantasia, né? E aí somos atraídos por essa promessa política, vamos dizer assim, né?
Ah, Jesus vai fazer milagre. Aí você pensa assim, poxa, se eu aceitar Jesus, então, até deu uma pausada aí. Mas voltou, voltou. Você está ouvindo tudo que eu estou falando? Tô. Tá, voltou. Então, e aí é uma tantas promessas que na cabeça da gente a gente pensa assim, poxa, então se eu reconhecesse Jesus como seu Salvador, meus problemas acabaram. Eu vou estar bem na fita, então eu vou lá. E aí a gente vai pelo motivo errado. A gente vai para o lugar certo, que é buscar Jesus, mas pelos motivos errados, que são a minha vontade, é o meu querer, é a realização dos meus projetos. E aí eu vou vivendo isso e chego lá, né, aceito Jesus e de repente a coisa desanda, a coisa piora. E aí aquilo que eu pensei que eu ia conquistar eu perco. A minha família que estava indo mais ou menos piora. Às vezes eu perco pessoas que eu amo, seja para alguma enfermidade, seja uma morte ou algo assim, e aí a gente começa a entrar em parafuso e, poxa, eu vim, aceitei Jesus e as coisas pioraram. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas muitas vezes acontece. Porque, na verdade, a primeira coisa que Deus faz é nos ensinar alguma coisa. E nos levar para um momento de libertação e cura. Né? Então, o que Jesus faz por nós é nos depararmos com nós mesmos. Criar em nós uma identidade. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso me conhecer primeiro. Então, às vezes a gente não se conhece, não conhece o potencial, não conhece a capacidade e vai em busca de uma promessa que sem me conhecer. Então, são fases, é um processo. E nós começamos a nos indagar a determinado momento que Jesus é esse, que Deus é esse. Quantas vezes nós somos afrontados e as pessoas nos questionam, dizem, o seu Deus não vai resolver, e o seu Deus não vai transformar, não vai acabar, como se Deus estivesse preocupado com alguma coisa disso. Ele é todo poderoso, todo o poder é dele. Ele pode fazer em todo momento e a qualquer momento, mas o mais importante para ele é que a gente se conheça a nossa fragilidade e, além, sobretudo, conheça a nossa capacidade de suportar, né? Até onde conseguimos chegar. E aí eu volto para Abacuque, porque esse era Abacuque. Abacuque era, historiadores dizem que Abacuque era um jovem. Por quê? Porque era um momento em que a Babilônia estava levando cativo o povo de Israel. E aí Abacuque viveu nessa época de Daniel, de Sadraque, Misaque, Abednego, eram todos amigos. E eles foram levados, eles eram levados ainda jovens, se eu não me engano aqui, com a idade até os 7 anos. Eles ficavam dos 7 aos 20 anos, as crianças, né, cativos na Babilônia, para aprender a cultura. E aí enxergar as coisas com a visão babilônica. Porque a fase dos 7 anos, dos 6 aos 7 anos, e aí Viviane sabe melhor do que eu, é a fase em que a criança está formando ali o seu caráter, tendo a sua visão de mundo, tendo um contato com o mundo, e ele aprende e forja muito do seu caráter a partir dessa idade. E aí era a idade em que eles eram pegos. Juntamente com Abacuque, também era a época do profeta Jeremias, como nós falamos há umas lives atrás sobre Jeremias, citamos também Abacuque, eu acho que foi até eu que citei. Então Abacuque se deparou com essa situação. E aí ele pensou, caramba, como é que Deus faz isso? Como é que Deus permite esse tipo de coisa? Mas que Deus é esse que eu estou servindo? E ele começa a entrar em uma série de questionamentos com Deus, desacreditado e desestimulado. Como talvez muitas das pessoas que estejam assistindo essa live hoje estejam assim, como Abacuque, desestimulados, questionando por que está nessa situação, por que Deus permitiu essa situação e por que isso está acontecendo. E aí Abacuque chega a dizer
uma frase ali que eu vou ver se eu encontro. Chega a dizer uma frase extremamente questionadora. Podia ter marcado, hein, mano? Cadê? Não, depois eu vou achar e falo aqui. Uma frase que confronta Deus. Na verdade, ele começa a confrontar que Deus está permitindo essa situação com Israel. Por quê? Porque o povo babilônico é um povo ímpio. E o povo de Israel era o povo eleito. Era uma nação que amava, que conhecia Deus. E aí ele estava se permitindo que um povo ímpio dominasse a nação escolhida. E Abacuque estava em uma dificuldade, uma depreciação da sua fé enorme. E aí ele começa a questionar esse Deus. E aí, diferentemente dos profetas comuns, porque um profeta, ele é o quê? Ele é boca de Deus na terra, e ele fala aquilo que Deus direciona. Aí eu vou até ler aqui, ó, a maioria dos profetas, na maior parte do tempo, transmite a palavra de Deus para nós. São pregadores que nos conclamam a ouvir as palavras de advertência e de salvação da parte de Deus, de confronto. Eles nos põem frente a frente com Deus e nos colocam no nosso lugar, da forma que Deus quer que a gente faça, e não da forma que a gente quer fazer. Só que Abacuque faz o contrário. Ele começa a questionar Deus, a forma que ele queria que acontecesse, a forma que ele queria que fosse feito. E ele começa a indagar Deus e confrontar Deus em palavras, como um Deus todo-poderoso, que tinha todo o poder, poderia permitir tamanha afronta ao seu povo. E aí ele questiona, eu acho isso interessantíssimo, essa parte. Porque ele questiona, como todos nós questionamos. Mas agora vem a grande diferença de Abacuque para nós. Nós questionamos esse Deus, nós confrontamos esse Deus, e sabe o que a gente faz? Se afasta de Deus. Sai da igreja, se afasta dos líderes, perde a comunhão e vai embora. Porque Deus não me atendeu. Sabe o que Abacuque fez? Ele reclamou com Deus, ele afrontou Deus e esperou. Ele não saiu da presença, ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme e esperou. Esperou. Essa espera talvez seja a que mais nós temos dificuldade de fazer. Mas ele esperou. E aí, quando a gente espera, diz o ditado, quem espera sempre alcança. Ele esperou. E aí ele teve uma resposta de Deus. E quando ele teve a resposta de Deus, foi que ele trouxe a canção de Abacuque, que é o capítulo 3, que ainda Viviane provavelmente vai falar sobre ele, e eu sou apaixonado por esse capítulo, que são 3 capítulos, né? Os 2 primeiros são esses questionamentos, e o terceiro é essa resposta de Deus, que ele recebe, o que Deus faria, qual é o ensinamento que Deus queria trazer para o povo e como Deus livraria esse povo após os 70 anos. E ele faz essa oração, esse cântico de Abacuque, que aí estronda totalmente com o povo e é um derramar do Espírito sobre ele primeiramente e sobre aqueles que estavam com eles cativos e sobre nós, porque essa oração nos alcança. Ninguém que recita essa canção de Abacuque consegue ficar sem estar, não fica sem impacto. Todos que ouvem, todos que recitam essa oração são impactados por essa oração, porque foi a resposta de Deus. E eu entendo que essa é a grande diferença que nós precisamos aprender, e importante que seja hoje, é esperar. Esperar essa resposta de Deus. E por isso que eu digo que esses 12 dias e essa ministração de hoje, essa palavra de hoje não foi em vão, porque ela tem tudo a ver com espera. E tem tudo a ver
com que a resposta de Deus ela só vem, Viviane, a partir da espera. É interessante que a resposta não vem a partir da indagação, porque nós podemos questionar Deus à vontade, Ele não vai nos responder nada. Mas a partir do momento que esperamos com paciência nele, vem a resposta. A resposta vem pela nossa permanência nele e pela nossa esperança nesse Deus. Por quê? Porque se Abacuque não tivesse esperança realmente, não soubesse quem era Deus, ele não ia esperar também não. Mas ele só esperou porque ele confiava. Ele poderia questionar, ele poderia reclamar, mas ele também confiava nesse Deus. E aí ele soube esperar. E aí a resposta veio. E ele se manteve fiel e obediente. Então a minha resposta não vem pelo meu questionamento, a minha resposta vem pela minha espera. E essa resposta vem. E aí Abacuque declara o Senhor amores, louvores que nos impactam até hoje. E Abacuque se tornou um exemplo. E aí ele foi incluso nos livros, como o Viviane falou, né, nos pequenos profetas, porque ele não tinha um padrão profético. Então, por que incluir Abacuque nos profetas se ele não tinha o padrão que se exigia de um profeta? Porque ele não profetizou nada para ninguém, em nenhum momento. Pelo contrário, ele questionou. Questionava até os profetas. Questionava a Deus, né? Não vai questionar os profetas. Mas eu entendo que esse livro de Abacuque permaneceu porque ele fez uma das coisas mais importantes que muitos profetas não faziam. Nós sabemos a história de Jonas, né, Viviane? Me implica muito comigo por isso. Jonas não soube esperar. Meteu o pé e foi lançado de novo para a promessa, porque também tem isso. A gente não adianta querer correr, porque quando Deus nos separa para algo, nós vamos fazer aquele algo, seja agora, seja amanhã, ou seja daqui a 10 anos, mas nós vamos fazer, né? Temos aí, a gente publica muito com Marcones, porque a gente chama ele de 12 brinca e tudo mais, porque ele se converteu aos 50 anos. Deus tinha chamado ele para isso, para ser mestre. E ele é mestre. Mas ele fugia, eu não sei o que ele arrumava da vida, mas aos 50 anos ele se rendeu. E ele disse ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der mais 50 anos, eu vou servir ao Senhor. E ele está aí servindo ao Senhor. Acredito que o Senhor possa dar mais 50 anos para ele, se ele permanecer firme nas promessas. Porque também, meu irmão, se fugir já era. Deus, porque, né? A promessa se cumpre. Mas eu entendo que Abacuque fez algo e se manteve entre os profetas, porque ele fez, Viviane, algo que poucos fazem, que é esperar com paciência no Senhor. Ele esperou. E ele esperou. E ele esperou. Aqui não diz quanto tempo ele esperou, mas foram anos. Aqui não fala exatamente qual tempo de cativo a Babilônia, quando ele foi pego, né, quando ele foi, vamos dizer, sequestrado pela Babilônia. Eu não sei quanto tempo a Babilônia já tinha cativado Israel. Não sei quanto tempo Israel estava cativo, né? Eu sei que foram 70 anos de cativeiro, mas em que ano Abacuque entrou, não tem aqui relatado exatamente. Mas eu acredito que Abacuque esperou por muitos anos para que ele visse a glória de Deus se manifestar e libertar o povo de Israel. Mas ele esperou. Às vezes a gente não consegue esperar uma semana, um mês. Ele esperou por muitos anos, mas ele viu a glória de Deus se manifestar. Ele viu as promessas se cumprirem. E aí ele escreveu ao Senhor a sua oração. E ficou conhecida como a oração de Abacuque. Que nós temos louvores sobre ele, nós temos palavras, nós temos súplicas que recitam essa oração todo o tempo. E não sei se você lembra, foi um dos primeiros versículos que Deus me deu, né? Quando eu sonhei, eu ainda tinha recém-convertido,
poucos meses de convertido, eu sonhei, e no sonho estava escrito HB 3, 17, 19. Né? Não sei se você lembra disso. E aí eu acordei assim com aquilo, HB, fui procurando, sabia o que era HB? Aí eu descobri que HB era a abreviação bíblica para Abacuque. E aí eu procurei lá. É engraçado que naquela mesma noite, né, que era um domingo, eu recebi minha primeira oportunidade na igreja. Eu não sabia que eu receberia oportunidade e recebi. E aí, o que eu ia falar? A única palavra que eu estava lembrando, que era o sonho. HB 3, 17, 19. Eu li o versículo e eu lembro que na época a pastora ficou assustada olhando para mim. E aí eu pensei, caramba, eu fiz alguma coisa errada. Porque a gente logo se acusa, né? Às vezes Deus nos revela uma palavra, a gente fala essa revelação, quando as pessoas olham, nós nos recriminamos. Em vez de ficarmos felizes que recebemos uma revelação, a gente se recrimina. Será que eu falei alguma coisa errada? Isso é comum no ser humano, né? Também não foi diferente com Abacuque. Não pensem que foi exatamente igual. Abacuque é como nós. Nós somos o Abacuque desse tempo. E aí, eu recitei no final do culto, a pastora tinha separado esse versículo para distribuir para a igreja. E aí foi algo sobrenatural. Por quê? Porque para aqueles que esperam no Senhor, todos que esperam no Senhor vivem o sobrenatural do Senhor. Foi assim com Abacuque, ele viveu o sobrenatural do Senhor. E se você deseja viver esse sobrenatural do Senhor, você pode confrontá-lo. Você pode questionar com ele, questionar inclusive a sua soberania. Mas agora não vire as costas. Aguarde e não tenha medo da resposta, porque às vezes a resposta não é aquela que você queria ouvir, mas é aquela que você precisa ouvir. Então, você pode questionar Deus o quanto você quiser, mas também tem a hombridade de aguardar a resposta, porque ele vai dar, porque ele jamais deixa um filho. Amém? Gostaria de acrescentar algo. Forma que nós deveríamos enxergar também a nós mesmos, em nome de Jesus. O vídeo tem hora que dá umas paradas, né? Mas vamos lá. Chega a congelar. Eu queria ler aqui no versículo 1, no capítulo 1, no versículo 17, que diz o que Jomar, né, ficou de dizer e não trouxe, que é quando ele questiona um Deus todo-poderoso, né? Que ele diz assim: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Amém. Voltou? Voltou. E logo em seguida vem a resposta do Senhor, mas o que me chamou a atenção ao ler essa resposta foi no capítulo 2, o versículo 3, Marcondes, que diz assim, ó: porque a visão, Marlon, ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, Camila. Então aqui o Senhor diz o seguinte para Abacuque:
Eu entendo os seus questionamentos, eu sei o motivo que você me questiona, porque tem lhes ensinado que sou um Deus de amor. Mas aqui Deus se mostra para ele que amor é esse que pertence a esse Deus Todo-Poderoso. Porque o amor que pertence a Deus, Jefferson, não é o mesmo amor que nós temos um pelos outros. Como o Jefferson trouxe na live hoje de manhã, que o Senhor me fez recordar quando ele fala desse amor. É uma cobrança, Jomar, que nós temos feito como homens e mulheres de Deus. Porque o amor que Deus traz aqui, esse amor que não dá explicação, esse amor que dá seu único filho para morrer em prol de uma humanidade, esse amor não se compara ao amor que nós temos, porque nós dizemos com a nossa boca que amamos o nosso irmão e não sabemos apregoar esse amor em atitude. Então, nós não podemos trazer limite ao amor de um Deus Todo-Poderoso, um amor que a gente não entende o motivo porque ele permite guerras, um amor que a gente não entende porque que ele permite a doença, um amor que a gente não entende porque ele permite a morte, entre tantas coisas que a gente consegue ver com os nossos olhos, como Abacuque viu. Então a gente questiona porque a gente questiona a atitude desse amor. Porque se ele faz nascer uma criança, ele é Deus. E se ele mata uma criança, ele continua sendo Deus, como Jomar disse. E ele não está aqui para se justificar. Então, quando alguém nos pergunta o seguinte, Camila, onde está seu Deus que não está vendo essa situação? Quantas vezes somos questionados? Né? A gente está falando que Abacuque questionou Deus, levou os seus questionamentos na presença, até porque ele é um levita, então ele tem essa intimidade, ele tem essa conversa com Deus. Mas quantos de nós somos afrontados no nosso dia a dia como levitas do Senhor nesse tempo? Aonde está seu Deus que não faz isso? Aonde está o seu Deus que permitiu isso? Aonde está o seu Deus que deixou isso acontecer? E muitas das vezes nós não temos respostas, porque essas afrontas nos ferem, essas afrontas nos atravessam, porque nós estamos sendo criados, fomos criados dentro de um evangelho que a gente tinha que ficar cego e não questionar esse amor para entendê-lo, porque o questionamento de Abacuque não foi uma afronta a Deus, mas foi um entendimento ao amor que ele tinha por Israel e pelos seus. Por que Deus permite esse aprisionamento, Jomar? Por que Deus permite os seus jovens irem para a Babilônia, aprenderem costumes que vão contra tudo aquilo que nos é ensinado? E automaticamente, quando ele questiona Deus, é óbvio, como acontece com a gente, deve ter acontecido com Abacuque, naquele momento em que ele está ali questionando Deus, todas essas coisas, Marcondes, com certeza a sua mente, o seu inconsciente abre e Deus faz ele lembrar quem foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o que eu fiz com esses jovens quando eu permiti, né, a assombração dessa perseguição, quando eu permito isso tudo acontecer, eu mostro àquele povo que eu sou Deus e que eu posso todas as coisas. Então, na verdade, quando ele permite o dia mal, é para que ele reine acima disso tudo, para que possamos entender que o amor dele para conosco é um amor que não é interpretado por palavras humanas, Marlon. Não é um amor que nós conseguimos decifrar, como o João disse. Às vezes a gente diz para uma pessoa assim, olha, Deus te ama, Jesus te ama. E essa pessoa se comove em lágrimas, em choro, começa a analisar a sua vida e diz, não vou mais fazer isso porque Deus me ama. E quando o dia amanhece, ela volta para a mesmice da sua vida. Ela volta aos seus afazeres de sofrimento. E a gente fica se questionando, nossa, mas cadê o amor que não penetrou? Cadê esse amor que não compenetrou nesse ser humano? Na verdade, ele volta sem questionar a si mesmo, porque antes de Abacuque questionar um Deus todo-poderoso, ele se questiona dentro da posição que Deus o colocou, Jomar. Por que eu estou aqui no templo? Por que eu sirvo a esse Deus? Né? Que é o questionamento que nós fazemos. Por quê? Será que eu sirvo a um Deus por medo de ir para o inferno?
Será que eu sirvo a um Deus porque eu tenho medo de adoecer? Será que eu sirvo a um Deus porque eu tenho medo de ficar pobre? Tantas coisas me fazem servir a um Deus Todo-Poderoso, Gilmar. E a gente está vendo templos lotados de pessoas que, na verdade, são pessoas tão hipócritas, tão, né, vazias de si mesmas, que começam a criar um amor inventado. Um amor que, se a gente for questionar, vai entrar naquela infantilidade, né, Marcondes? Não volto mais nessa igreja porque aqui não serve. E como o nosso apóstolo disse ontem, né, a fé nos sustenta. A fé tem que nos sustentar nesse tempo. Mas que fé? Porque às vezes eu tenho fé, como Abacuque diz lá no capítulo 2, no finalzinho, em ídolos. Que ídolos são esses? Talvez um pastor, talvez um profeta desse tempo, talvez o celular, talvez um louvor, talvez ao templo. E eu não me rendo a um Deus Todo-Poderoso que me faz um ser questionador. Porque esse questionamento que vai me fazer viver o aprendizado da vida, Marlon. Sentimentos vêm, sentimentos vão. Mas o aprendizado da vida é que vai levar você aonde você quer ir. Aonde Abacuque queria ir? Entender, na verdade, ele queria entender o que ele estava fazendo ali naquele templo. Né? Por que eu sou levita de um Deus Todo-Poderoso e estou numa geração vendo tudo que está acontecendo? E aí Deus entrega para ele a resposta. Por um acaso sou eu um Deus que tardo? Por um acaso sou eu Deus que esqueço da minha promessa? Por um acaso sou eu Deus que esqueço do meu povo? Então, querido, o que ele traz à memória para nós nessa noite, Jomar, é que se ele prometeu algo para a sua vida, ele é fiel para cumprir. Mas como o Jomar disse, quando Deus promete, a gente quer que se cumpra rapidamente. A gente quer que se cumpra dentro do nosso tempo. Mas a gente não permite o que aconteceu com esse profeta, né? Ele foi... Claro que a gente está falando de um tempo muito rápido, mas isso demorou a acontecer na vida de Abacuque, né? Levou-se dias. Aqui não narra quantos dias ele ficou dentro desses questionamentos, né? Dentro desse vazio de indagações, né? A qual ele indaga ao Senhor sobre tudo que está acontecendo, mas levou-se um tempo. Talvez é o tempo que Deus tem nos dado nessa geração para começarmos a indagar quem somos. Porque ele começa a indagar Yeshua, ele começa, a indagar Yahvé, para descobrir, na verdade, não quem Deus era, porque ele sabia, mas para indagar quem ele era em Deus naquele tempo. E ele descobriu que ele era o profeta que não profetizaria. Porque ele não vai falar com o povo, ele fala do povo para Deus, ele entra na posição de sacerdote, né? Ele leva as agruras do povo para Deus, ele questiona Deus pelo povo sofredor, né? Que a gente às vezes não faz, Jomar. Quando Deus nos dá um nome, como tem dado, né, dado para nós, novamente, né, esse Eu Oro por Três, através da vida do Jefferson, nós estamos orando por pessoas que muitas das vezes nem sequer lembra que existimos. Então, nós estamos aqui clamando, fazendo o que Abacuque fez, né, Camila? Levando desses nomes para Deus. Levando dessa situação para Deus, dizendo, Senhor, tu pode salvá-los. Senhor, tu pode trazer uma consciência de cristão nesse tempo para que eles possam mudar de vida. Então, a gente está se colocando na posição desse levita, né? Desse profeta e sacerdote, que era Abacuque. E Deus presenteia ele lá com a oração de Abacuque, que na verdade é um cântico, né? Ele era o levita, acreditamos nós que ele tocava, né? Isso aí o mestre vai dizer para a gente. Mas que ele tocava, né? Fazia esses louvores e ele deixa essa oração, né? Que tem falado conosco nesse tempo, mas é uma oração, por sinal, ainda questionadora, né? Mas aí já não é uma oração, Jomar, que questiona Deus, mas que questiona a mim e a você. Né? E aí eu deixei até esse comentário para o final, faltam 4 minutos aí para encerrar.
primeiro só completando o que você falou, né? Porque por ele ser levita, né? Então ele conhecia bem a posição sacerdotal, né? Então ele levou as petições do povo, inclusive e principalmente a dele mesmo, né? Os questionamentos do povo e dele para Deus, porque ele conhecia essa função sacerdotal. Mas o reconhecimento profético dele só veio a partir principalmente da oração de Abacuque, ou do cântico, quando ele trouxe a resposta de Deus para o povo. Quando ele traz essa resposta de Deus para o povo, ele se enquadra na função profética, né? E aí ele vive esse momento profético da vida dele, e ele se reconhece nisso, né? Se encontra, cria sua identidade. Agora, o mais interessante que eu deixei para o final, foi que a maior frustração das pessoas hoje vai ser quando elas descobrirem que o que elas sentem, na verdade, não é fé. Que muitas vezes a pessoa, você falou, né, o justo viverá pela fé. E aí a maior decepção das pessoas vai ser quando elas descobrirem que a maioria delas, na verdade, não vivem pela fé, ou se acham pessoas de fé, mas na verdade não atuam no campo da fé. E quando elas descobrirem que, na verdade, o que elas buscam é um meio de ser favorecido por Deus. Né? Ah, não, eu acredito, eu tenho fé que eu vou conseguir. Eu acredito que eu vou conseguir, que eu vou romper, né? Muitas vezes a gente fala e se a gente não consegue, a gente se frustra. Então, se você deseja alcançar e quando não alcança se frustra, então aquilo que você está sentindo não é fé. É simplesmente um desejo de receber o favor de Deus e ser alguém preferido de Deus. Né? Então, isso vai ser a grande frustração da pessoa, vai ser descobrir que o que ela vive, na verdade, não é fé, mas sim um desejo de ser favorecido pelo bom Deus. Né? Isso é algo interessante. Aí, lendo aqui, só para fechar minha parte, diz assim, ó, viver pela fé é uma aventura emocionante. Raramente sabemos o que vem em seguida e poucas coisas acabam do jeito que esperamos. Né? Então, fé nesse texto aqui é viver essa emoção de não saber o dia de amanhã e não se preocupar com esse dia, saber que Deus tem o melhor. Eu acho que viver pela fé, e o justo viverá pela fé em função disso, porque ele vai acreditar que a justiça não está na lei dos homens ou não está em nenhum ser humano, mas está em Deus. Então eu aguardo a justiça de Deus e eu vivo crendo que Deus tem a melhor porção para mim. Né? E aí, o que vier amanhã não vai me frustrar, porque eu já sei que é o que Deus quer. Eu posso... isso quer dizer que eu não devo me planejar? Eu devo me planejar, porque eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho a minha responsabilidade como chefe de família, eu tenho a minha responsabilidade com os meus sonhos, com a minha profissão. Mas no que concerne ao reino, eu preciso ter em mente que Deus sabe o melhor. E eu tenho que estar pronto para viver esse melhor de Deus. E se esse melhor de Deus alcançar minha vida profissional, alcançar minha vida familiar, amém. Que assim seja, né? Em nome de Jesus. Falta aí 1 minuto. Deixo para você fazer as considerações finais. Lembrando que amanhã temos Nayana aí. E não percam, porque vai ser tremendo. A semana promete, hein? Amém. Então, para fechar, a gente vai ler o versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor, Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar alternadamente, ou seja,
Deus vai fazer com que você ande em lugares altos, a partir do momento que você entenda que mesmo que nada floresça, que mesmo que não haja fruto, mesmo que haja mentira da oliveira, ainda assim nós nos alegraremos na presença dele, porque entendemos o que é alegria no Senhor. A alegria do Senhor tem sido a nossa força, será a nossa força, e nós triunfaremos em cima da morte, das doenças, do dia mal, porque, como disse o Jomar, somos questionadores porque temos a mente de Cristo. E como questionadores, seremos levantados atalaias nesse tempo, Jomar. Atalaias do Senhor, para vivermos algo sobrenatural. Nós vamos colher um sobrenatural aonde não há. Como diz aqui, ainda que não floresça, nós colheremos, porque temos entendimento em Cristo Jesus, que o fim é apenas o começo. E nós não servimos a um Deus pelo que ele pode fazer, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, e isso para nós basta. Eu sirvo um Deus não porque ele pode me curar, ou porque ele pode, mas porque ele é Deus, porque ele é Senhor, porque ele é magnífico, porque ele é excelso, porque ele é o Deus que deve ser entronizado, independente do que ele faça na sua vida, querido. Ele é Deus, como foi na vida de Abacuque. Abacuque estava na presença, continuou na presença questionando, e o Senhor o levantou como profeta através da sua harpa, para que nós hoje pudéssemos entender que Deus é esse que faz grandes coisas. Talvez o momento que você esteja passando seja um momento de dificuldade. Talvez você não consiga enxergar a possibilidade do milagre, querido. Mas se você olhar para dentro de você e começar a questionar a Deus aonde tu estás, ele vai dizer, eu estou contigo e eu não me esqueci de você. Então eu não me esqueci das promessas que eu fiz à tua vida lá no ventre. Eu não me esqueci das promessas que eu fiz à nação. Eu não me esqueci da promessa que eu fiz à geografia. Então nós vamos comer o melhor desta terra, sim. Porque em tudo nós temos nos alegrado no Senhor. Em todo tempo nós temos nos alegrado no Senhor. Com entendimento e sem entendimento. Mas algo em nós que Ele mesmo nos colocou. Temos que ser, Marlon, constantes. E ser constante não é abandonar o barco quando vem a tempestade. Mas é ficar nesse barco junto com os nossos irmãos, Jomar, para escutar a tempestade no final dela dizer assim, caramba, vencemos mais uma vez, porque Deus é conosco. Vimos o dia mal, enxergamos o dia mal, mas o nosso Deus nos fez passar e essa tempestade não encostou no nosso barco. E essa tempestade não encostou nas nossas vidas. E se por um acaso essa tempestade nos derrubar, com certeza terá um grande peixe para nos engolir. E lá nós teremos intimidade com ele. Olha quantas respostas o Senhor tem nos dado. E ele nos lançará na terra para pregar o teu evangelho. Então tem resposta para tudo na sua vida. E creia, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, sim. As suas promessas serão cumpridas pelo Senhor, porque Ele não tem esquecido do povo dele. Ele não tem chamado um povo para se acovardar, mas um povo para questionar, para responder. E nós estaremos aqui respondendo ao Senhor, dizendo, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, porque nós não estamos aqui para ficar com medo, dizendo sim, se a gente falar a verdade, que Deus é esse que nós servimos um Deus da verdade, um Deus que nos dá conhecimento para que essa verdade nos liberte. Espero vocês aqui amanhã no canal, junto comigo e com a neuropsicóloga Nayana, trazendo mais uma live sobre ansiedade, trazendo a questão familiar amanhã. Então, eu espero todos vocês aqui conosco. O Senhor tem nos dado uma terça-feira incrível. Quarta-feira a gente está aqui com o Jomar falando sobre milagres, né? Aleluia! Estamos aí 12 dias vivendo
esses 12 dias proféticos, a qual o Senhor lançou como nome colecionador de milagres. Eu sou uma colecionadora de milagres. Glória a Deus. Se a gente for Grande beijo. colocar na balança, a gente tem mais milagres e coisas boas para contar do que ruins, porque nós estamos aqui. Amém? Então, nós estamos de jejum. Quem quiser nos acompanhar, chame a gente aí no direct, que a gente vai dar o direcionamento que Deus nos deu. Estaremos de jejum durante esses 12 dias. Faremos um dia na igreja, no altar do Senhor, né, como Abacuque tem nos ensinado. Tia Patrícia botou ali, ó, já estou curada. Aleluia! Ô, glória! Nós vamos terminar entregando ao Senhor todos os nomes que estão mergulhados no azeite. E eu peço que você feche os olhos, mesmo que essa live acabe, continue entregando ao Senhor o nome que você colocou aqui. Nós não sabemos o motivo, mas o